A Colombo nasceu do zerinho, nada, não tínhamos capital nenhum, né? Então tu imagina como é que eu podia imaginar, pensar, digamos que um dia tivesse uma segunda loja, né? Tudo começou com uma lojinha de 40 metros quadrados, né, em 1959. E hoje a gente tem uma corporação, a gente tem um grupo econômico. Eu entrei, na verdade, eu era o prontuário número 20. Era difícil tu achar uma família que não tivesse trabalhado ou alguém que trabalhasse na Colombo, né? Tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu tenho na minha vida foi da Colombo. 28 anos fora da empresa e ainda sou chamado de Colombo. O seu Adelino Colombo, ele trabalhava num armazém, mas ele tinha a ansiedade de se comerciante, sempre procurando o melhor. De repente ele se associou com o primo dele, começaram a trabalhar com eletrodoméstico e ele começou a desenvolver os processos. Aí evoluiu o que estava dentro dele, né? De comerciante que ele sempre foi, né? Entre oficina e loja, tudo, tinha 100 metros quadrados, né? Cuidava do escritório e vendia na loja. A firma, na época, tinha 2 máquinas de escrever e 2 calculadoras. Eu me lembro, a primeira venda que eu fiz foi um conjunto de panela Rochedo, azul. Panela de pressão, que era lançamento, chamada Rochedo, que se vendia a R$6 a panela, para pagar em 6 parcelas de R$1. Entrava poucas pessoas por dia, era mais a venda de rua, casa por casa. 6 casas, 6 televisores. Então o primeiro era um pouco demorado assim para vender, né? Tinha que negociar aquela coisa toda. Já na segunda residência que tu ia, tu citava que tinha vendido para o vizinho, comprava na hora, né? O Colombo sempre dizia, né? Ele fazia as experiências dele. No início ele levava a TV na casa do cliente e depois o cara vinha pagar. E as pessoas acreditavam nele, sabe? Uma pessoa assim com muita credibilidade. Mas na colônia era mais difícil, porque na colônia tinha que fazer instalação de rede. Nós íamos lá e levava todo o material, o colônia só arrumava os postes. Lá no alto do morro, mais alto que tinha, nós botava um poste com antena e vinha descendo com fio até 300 metros. Pegou o gringo, batia a palma, vou pagar. No começo, né, começou a vender máquina de costura, né? Ele ia pro cinema, ele controlava no cinema quem entrava com o namorado. Aí ele procurava o pai para vender a máquina de costura para o enxoval da filha. Em 68 nós constituímos a Sociedade Anônima. Era Colomage S.A. Comércio de Utilidades Domésticas. Antes era Majone Colombo Limitada. A partir deste momento começamos a crescer, então fomos abrindo filiais. Filial número 2 era Caxias do Sul, filial 3 São Marcos, filial 4 Flores da Cunha, filial 5 Vacaria, filial 6 Veranópolis, filial 7 Bento Gonçalves, e assim por diante. Chegamos a abrir 3, 4, 5 lojas juntas no mesmo dia. Foi um caso em Joinville, eu nunca mais esqueço dessa. A gente foi lá para abrir 2 lojas e quando estava montando as 2 lojas, o seu Colombo disse assim, olha, eu comprei mais 4 e quero abrir junto com essas, né? Então são 5 lojas para abrir no mesmo dia. A Colombo representa um dos principais fatores de progresso e que ajudou Farroupilha a crescer, se desenvolver.
O telefone, a gente tinha que ligar para a telefonista, para ela fazer a ligação à Farroupilha, para a gente fazer um pedido de alguma coisa que a gente precisava. Muitas vezes demorava meio-dia, um dia, 2 dias, e assim ia. Quando vinha a ligação, muitas vezes a gente não sabia nem o assunto. Na época nós emitíamos nota, eu acho que tinha um escritório com umas 15 pessoas só para emitir nota para as filiais, tudo manual. As mesas assim estavam sempre lotadas, né, de papel, né? E relatórios enormes, não sei o quê, enche, e tu manda para a administração leva um tempão para ler aquilo tudo, para resolver aqueles problemas que estão naqueles relatórios de supervisão. Eu tive a felicidade de ser uma criança que foi um pouco que criada pelos avós, né? Então eu tive muito presente na minha infância o meu avô Adelino, minha avó Ruth e a minha avó materna Marlene. E o nosso programa de sábado era visitar a loja, porque isso estava dentro de mim, assim, um pouco meu avô também instigava isso, e um pouco tinha dentro de mim. Adelino, ele saía toda semana, dava a volta, hoje eu vou visitar 10 lojas. Aí ele voltava com o papel, porque ele escrevia, né, qual era a necessidade, que os vendedores, os próprios gerentes das lojas diziam, olha, aqui tem procura disso. E muita coisa a gente comprava em cima daquilo que ele falava. Naquela época a gente vendia necessidade, né? Naquela época tinha um refrigerador a gás, porque muito interior não tinha eletricidade, né? Então, assim, tu tinha 2, 3 variações de modelo de refrigerador. Lavador de roupa estava surgindo, né? Ainda tinha aqueles tanquinhos de madeira, né? TV estava começando a surgir, TV de tubo, né? Não existia nada. Então, assim, naquela época a gente vendia uma necessidade. Aí, com chegar os anos 90, 90 e pouco, a gente passou a vender entretenimento. Por que eu digo entretenimento? Pô, surgiu o celular, surgiu a informática, surgiu a TV de tubo. A Colombo teve a época que ela começou a divulgar mais os produtos, fazer mídia em TV, que era muito caro uma vez. Então a gente fazia a sexta-feira do produto tal. E aí a gente começou a comprar volumes assim, fora do padrão, né? Tinha a primeira TV que nós anunciamos, a marca era Filco, e nós chamamos o representante aqui, fiz um pedido com ele e ele deu 130 e poucos mil TV. Ele chegou em Porto Alegre e ligou para mim e disse, ele pensa, esse pedido é verdadeiro ou não? Ele não acreditou que era um volume assim. E os fornecedores também, eles falavam, são amigos de todo mundo, né? A Colombo, vamos dizer, teve um papel muito importante no desenvolvimento da nossa empresa. Quando eu iniciei, nós tínhamos apenas um produto, que era a máquina de pão. Um dia nas vendas ali com o pessoal de compras disseram, olha, não tem condições de você vir aqui com um único produto, né? Por que tu não agrega mais coisas? Aí eu pensei, poxa, mas olha aí, ó, que ideia interessante, né? A gente confia porque a gente tem a certeza que do lado de lá as coisas são feitas como eram feitas antigamente, que a gente chama no bigode. O que está falado é cumprido. E mais do que tudo, se tiver algum problema, a gente traz para a mesa e resolve da maior maneira possível. E aí, se tiver que alguma das partes a gente ceder ou não, acho que sempre ocorreu isso nos anos. Ou cede de um lado, ou cede do outro, mas sempre acho que com um ganha-ganha, a gente está sempre mirando um denominador comum. A Colombo, se tu observar, for na loja, olhar mix de produto, ela trabalha só com marcas boas, não é? Então, esse aspecto, assim, que eu sempre digo que a responsabilidade da empresa é muito grande para com o consumidor, porque ela é a primeira a gastar um dinheiro que alguém com muito sacrifício ganhou através do seu trabalho e que vai vir gastar dentro da loja Colombo. Então esse compromisso de entregar para a pessoa um produto de qualidade, ela respeita e ela tem. As pessoas, elas falam, elas vivem diferentes, elas vivem em comunidades, com culturas, com conhecimentos diferentes. Você precisa estar inserido nisso. Assim, nós vamos conseguir entender o cliente e aí nós vamos conseguir oferecer aquilo que ele necessita. Quem dá o mix, quem dá é o cliente. Nós temos mix diferentes nas lojas, né? A loja de Farroupilha não tem o mesmo mix do que a loja de Curitiba, porque são públicos diferentes, que procuram coisas diferentes. Então você tem que estar atento a isso para conseguir falar a linguagem daquela comunidade de clientes.
Quando eu fiz 18 anos, fui presenteado pelo meu avô para ser vendedor de loja. Então, eu acho que ali eu descobri a minha profissão mesmo, né? Que é do comércio, né? Que é comerciante. Porque ali brilhou o olho. Porque eu estava numa loja, né, atendendo o cliente, e aí eu comecei a entender. A gente pode não acreditar, viu? Mas tem gente hoje que comprando uma batedeira é a realização de um sonho. Comprando ali um refrigerador, está realizando um sonho. Então, às vezes, elas ficam anos, ou meses, ou dias pensando, eu preciso comprar um liquidificador, eu preciso comprar uma geladeira nova. Eu sempre procurava saber o nome do cliente. 90% dizia o nome dele, porque é natural, tu dizia o nome, ele dizia o nome. Quando eu começava a chamar o cliente pelo nome, eu via que a relação mudava. A cliente X, não vou citar nomes, que me mandou fotos do sofá novo na casa, né? Mandou uma foto que até meus gatos gostaram do sofá, mandar foto com o neto assistindo lá no interior. Cara, isso não tem preço. Então, atendimento é isso. Tu cria uma intimidade entre cliente e a equipe, uma intimidade que tu consegue negociar como tu estivesse negociando com a tua família. Nem com o cliente que devia para a empresa, a gente chegava lá, chegava com um jeitinho, conversava com eles, negociava as parcelas. Então, hoje nós estamos desenvolvendo todo um programa dentro da empresa para que a gente seja reconhecido por uma empresa que tem um atendimento eficiente, que tem uma excelência no atendimento. Se a gente conseguir criar essa cultura através do exemplo e através das lideranças, a gente vai ter eficiência lá e automaticamente seremos reconhecidos por isso. Eu era o terceiro gerente de TI em 3 anos. Então, os 2 anteriores não haviam conseguido avançar com alguns projetos importantes. Então, uma implementação do ERP, que ela tinha carência de controles, uma implantação de um projeto de satélite que estava adquirido, mas não implementado, para conectar as lojas. Disruptivo naquele momento, né? A gente conseguiu, obviamente, olhar para a margem do produto, a gente conseguia ter informação, a gente conseguia vender e faturar, né? Um marco que é curioso porque é muito simples hoje, quando a gente olha para hoje, né? Mas simplesmente você vender o depósito e faturar, aquilo, obviamente, foi uma grande revolução na época que o Blaut conseguiu implementar. Como que funciona esse processo aí? Hoje a gente faz até a conferência com o coletor. No momento que está descendo a carga, você vai bipando ali no código de barras, já dá entrada no produto. No momento que finaliza a conferência, no sistema, todos os produtos já deram entrada, questão de... A gente já em 99 ouvia muito falar de e-commerce, e aí entra o e-commerce na história. Então a gente trouxe a ideia, a gente buscou tecnologia, buscou conhecimento para implementar e apresentou isso para a diretoria. A Colombo sempre se preocupou em estar na frente da vanguarda, assim, que ela trazia um consumidor jovem para dentro da loja, né? Então ela tinha um consumidor, além de ser um consumidor antigo, ela trazia o jovem para dentro da loja. Então a Colombo tinha esse diferencial de se comunicar e de ter produto para todas as classes, né? Nós tivemos as home store, nós tivemos as lojas tech, lojas só de tecnologia, né? Um vendedor saía com um note que tinha loja lá, que atendia cidades que nós não tínhamos lojas. As lojas de shopping, as lojas convencionais. Em 2021, o nosso fundador então resolve partir. Ele faleceu na sexta. No sábado de manhã, em muitas cidades, todos os nossos concorrentes apagaram as luzes das suas lojas e se deslocaram para frente da nossa, quando abriu, para fazer 1 minuto de silêncio. Então vejam quanto importante é você construir uma vida sólida, limpa, né? E trabalhar pela obra. O Adelino era uma pessoa muito simples, sabe?
Tu podia sentar com ele a hora que tu quisesse, falar com ele. Ele era um cara assim muito, muito humano. Uma pessoa fantástica. Por isso que teve todo esse sucesso aí, foi por causa do ser dele, né? Ele era uma pessoa muito justa. Aqui representa as lojas Colombo, né? A vida, no final de 65 anos, né? Uma das vezes que nós tivemos, eu e ele aqui, ele veio olhar o acervo. Nós entramos aí, ele olhou e ele sentou-se, assim, até com um pouco de lágrima nos olhos, e sentou e disse: olha, Rui, eu nunca pensei de... É com orgulho que eu digo isso, tá, gente? Eu nunca pensei de ver isso aqui. Aquilo me emocionou muito e eu fiquei muito contente, né? Eu, meus primos e meu filho também, nós chamávamos o seu Adelino de Opa. Somos de origem italiana, mas a avó é de origem alemã e ela ensinou a gente a chamar ele de Opa, que é avô em alemão, e ela de Oma, que é avó em alemão. Então eu tinha que chegar em casa e explicar para o Pedro, que é meu filho, o que tinha acontecido. O menino tinha 4 aninhos. E o que vai acontecer? De noite vem o anjo da guarda, né? Vai entrar aqui, vai transformar ele numa estrelinha, aí ele vai virar uma estrelinha que vai ficar lá em cima, cuidando de todos nós. Bom, uma etapa resolvida. E como é que eu vou fazer a convenção agora? Porque a convenção de vendas, ela é um momento muito especial para a gente, porque é onde a gente cria a estratégia de final de ano. É o momento em que tem que sair todo mundo motivado, tem que sair todo mundo querendo fazer acontecer. Então eu estava assim, entre segunda, terça e quarta, eu ia para casa e dizia no almoço eu dizia para minha esposa assim: o que eu vou fazer no fim de semana? Um pouco o meu filho disse assim para mim: papai, por que tu não fala para os teus colegas da Colombo que o Opa morreu, que ele virou uma estrelinha e que ele está lá no céu cuidando de todo mundo? E eu digo: pá, tá aí. Então lá na convenção a gente faz aquela homenagem bonita, né? E disse para eles que a Colombo a partir de agora tem uma nova marca, né? E a nossa marca leva uma estrela ascendente. Essa estrela ascendente, ela representa a eternidade do nosso fundador. E a gente assume a responsabilidade, todos nós, 4.000 colegas, assumimos a responsabilidade de levar o legado, de dar a continuidade que ele iniciou. De 2021 para cá, nós abrimos mais de 110 lojas. A nossa política é: se a gente vai abrir uma loja em Encantado, na cidade de Encantado, o gerente tem que ser de Encantado, a equipe tem que ser de Encantado, tem que ser da comunidade. Não é a Colombo de Farroupilha entrando em Encantado, não, é uma Colombo que nasce em Encantado, ela tem que ser de Encantado. O que a gente ganha com isso? A identidade com o local, né? Ele sabe onde é que ficam os bairros, no interior, ele sabe da cultura, então assim, ele consegue ser na comunidade, que são situações que por vezes a gente que está de fora ou quem chega na cidade demora muito tempo para entender a dinâmica da cidade. Cada loja que abre, para mim, é como se fosse o nascimento de um filho, né? A sensação é a mesma, né? E porque ela traz um impacto importante naquela cidade. Você consegue, através daquele investimento, daquela nova loja, trazer pessoas que, através disso, realizarão os seus sonhos, melhorarão a sua vida, darão condição de criar seus filhos, de melhorar a sua casa. Todo mundo diz que a empresa é a segunda casa, para mim talvez seja a primeira, porque eu cresci junto com a empresa. E eu só tenho a agradecer eles, eu às vezes me emociono, sabe? Graças ao crescimento que eu tive na Colombo, minha remuneração melhorou, fiz uma faculdade, fiz duas pós, fiz tudo. O crescimento que eu tenho hoje é graças à Colombo. A Colombo me deu grandes oportunidades intelectual, financeira e desenvolvimento, né? É uma faculdade. Entra ali que é uma faculdade.
faz o teu primeiro semestre, segundo, terceiro, quarto, até fazer os teus 8 semestres lá, faz uma graduação, faz uma pós-graduação e faz um doutorado lá dentro, que tu vai aprender. Eu tive um relacionamento muito bom com funcionários, com as equipes de loja, assim, basta dizer que eu estou fora da empresa há 17 anos, e eu continuo falando com o pessoal da Colombo até hoje, né? Disse para ele, seu Colombo, eu fiz uma aposta com o pessoal da loja que eu ia sentar na sua cadeira, tirar uma foto e o senhor do meu lado. Sim, claro, vem cá, já ajeitou a cadeira para mim. Eu sentei ali, tiramos a foto ali, fizemos várias poses de foto ali. Foi um dos melhores momentos, assim, legais da minha vida, que me deixaram muito feliz e que eu lembro hoje com emoção. A nossa empresa completa 65 anos, então, obviamente, né, é uma empresa que ela precisa de manutenção e a gente vem fazendo isso junto com a expansão, né? Então, estamos muito otimistas aí, obviamente, independente do cenário mundial, econômico, enfim, saúde, a gente tem que estar preparado, obviamente, para seguir crescendo. O futuro de Lojas Colombo é um futuro vitorioso. Com certeza a gente tem muitos objetivos extremamente alinhados, positivos. A gente tem uma capacidade de expansão, uma empresa bem organizada, com equipes bem estruturadas. A gente tem uma capacidade plena tanto na questão de mercado quanto na questão de pessoas. Uma coisa que o meu avô me disse sempre foi o seguinte: independente da área, independente do cargo, aquilo que a empresa precisar, você tem que estar pronto, você tem que estar disposto. Então a virada que a gente está fazendo nos últimos 3, 4 anos é a gente busca a essência. O que deu certo? Qual é a essência? Qual é o escopo da Colombo? Por que ela foi bem sucedida? Por que ela se desenvolveu? Por que ela é sólida? Por que ela cresceu? Por causa dessa essência aqui. Para mim é o programa HSB. Primeiro, nós temos que ter humildade. Depois nós temos que ter simplicidade. E depois nós temos que garantir o básico bem feito. Nós recebemos uma empresa do nosso fundador muito boa. O nosso compromisso é transformar essa empresa ao longo dos anos numa empresa melhor do que a que a gente recebeu. E nós recebemos uma empresa muito boa. Eu sempre digo para os meus colaboradores o seguinte: se você tem consciência que faz bem as coisas, sempre é possível fazer um pouco melhor.